Losing My Religion foi um engano. Nunca deveria ter sido um single de sucesso. É muito estranha a forma como foi composta. Depois de ser mal interpretada, banida pela Igreja Católica e odiada pelo próprio cantor, Eu já ouvi sim, é horrorosa. ela se tornou uma das músicas mais bem-sucedidas da história, fazendo com que a vida desses 4 jovens americanos nunca mais fosse a mesma. Hoje eu vou te contar a enigmática história de Losing My Religion da banda R.E.M. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Com um título que, se for traduzir ao pé da letra, significa Perdendo Minha Religião, Losing My Religion fez muitos acreditarem que ela seria uma espécie de hino anti-religião, o que chegou a gerar banimentos pela Igreja Católica. A música é um pouco misteriosa e é meio sinistra, mas você não sabe bem o porquê. O vocalista, que teve que ficar completamente nu para gravar a música, se arrepende até hoje de ter alterado uma certa parte da letra. E o videoclipe, ganhador de um Grammy e de vários prêmios VMA, nunca foi compreendido pela maioria das pessoas. Mas eu descobri que ele é uma verdadeira obra de arte, com tantas camadas escondidas que até o final desse vídeo, sua mente vai acabar explodindo. Mas apesar da altíssima qualidade dessa música, a própria banda R.E.M. não esperava todo esse impacto. Pare para pensar, você tem uma música de 5 minutos e um refrão que dá para distinguir, e o instrumento principal é um bandolim. Por que alguém tocaria nas rádios? E quando a banda disse que queria lançar Losing My Religion como primeiro single do álbum, eles enfrentaram uma forte resistência da gravadora. Queriam destruir a própria carreira de propósito? Pensamos, vamos gravar um álbum que vai destruir nossa carreira, e isso vai ser maneiro. Mas por que Losing My Religion causou tanta polêmica? Qual é o significado dessa música? E o que houve de tão estranho na sua composição? Para entender isso, precisamos voltar para 1987. Naquele ano, a banda estava exausta. Eles tinham passado a maior parte do ano numa longa e estressante turnê para a divulgação do 6º álbum da banda, o Green, previsto para sair no ano seguinte. E, portanto, precisavam descansar. Mas se você trabalha com música ou outra forma de arte, deve saber que é justamente nesses momentos de descanso que surgem as ideias mais criativas. Peter Buck, o guitarrista da banda, era exatamente esse tipo de pessoa. Ele tinha acabado de completar 31 anos, e após quase 10 anos tocando o mesmo instrumento, Peter sentia que era hora de experimentar algo novo. Ele não queria ser mais o cara da guitarra, ou nas palavras do seu amigo Michael Stipe, Eu acho que ele tinha medo de se tornar um desses guitarristas babacas. Acho que esse era o termo que ele sempre usava. o passatempo de Peter como músico era de se desafiar a tocar instrumentos que ele nunca havia tocado. E um desses instrumentos era um bandolim que ele havia comprado durante a última turnê da banda. Um certo dia, Peter Buck estava no sofá da sua sala de estar, assistindo ao jogo do Atlanta Braves, o time de beisebol da sua cidade. E quando deu a hora do intervalo, resolveu pegar o bandolim para aprender a tocar. Peter deixou um gravador de fita cassete ligado enquanto tocava o instrumento para que depois pudesse ouvir a gravação e encontrar falhas na sua técnica. E enquanto praticava, ele acabou tocando algo interessante. Eu estava brincando com as escalas e saiu isso. Pois é, essa melodia que você ouve durante toda a canção Losing My Religion é o som de alguém aprendendo a tocar um instrumento. O nascimento da canção, sem dúvidas, foi algo místico, mas não se faz uma canção completa com um único instrumento. O álbum Green estava prestes a ser gravado, e essa seria uma forte candidata, mas Peter resolveu esconder o seu trabalho da banda por algum tempo. Ele sentia que essa nova música seria melhor aproveitada no 7º álbum do grupo, o Out of Time, que estava previsto para ser lançado em 91. No verão de 1990, as gravações do Out of Time começaram, e finalmente chegava a hora de Peter apresentar sua nova ideia para o restante da banda. O primeiro a ouvir a melodia foi o baterista Bill Berry, que apesar de ter adorado o som, achou que a melodia era tão suave e delicada que colocar uma bateria por cima poderia estragar a obra. Como uma solução, Bill Berry pensou em tocar outra percussão mais leve, como a conga, dando um toque latino à canção. Mas no final das contas, eles acabaram percebendo que precisavam sim colocar um pouco mais de energia. E foi aí que Bill Berry entrou com tudo na bateria.
Em seguida, chegava a vez do baixista Mike Mills entrar em ação, mas ele estava tendo problemas. O Bill conseguiu criar uma batida rapidinho, mas eu não conseguia pensar em nada. Eu queria que fosse simples, mas não queria que fosse chato. O bandolim trazia um som agudo demais para que o baixo de Mike Mills sequer fizesse alguma diferença na melodia, e ele precisava pensar numa solução. É uma música estranha para tentar escrever uma base, é esquisita. Eu queria chegar ao ponto de ter o prazer de tocá-la, e para ter esse prazer eu tinha que fazer a minha base. A inspiração surgiu quando ele lembrou de John McVie, o baixista do Fleetwood Mac, uma banda de rock dos anos 60. Eu super admirava o Fleetwood Mac, e as linhas de baixo de John McVie eram simples, mas melódicas. Elas elevavam as músicas ao invés de limitá-las. Pensar neles me ajudou a criar a linha de baixo ideal para essa canção. Apesar disso, Peter Buck ainda sentia que a música estava com uma sensação oca, já que não havia nada preenchendo o espaço vazio que ficava entre o som agudo do bandolim e os sons graves do baixo. Foi aí que eles lembraram de um cara que havia feito alguns trabalhos para a banda como guitarrista auxiliar durante a última turnê, o guitarrista Peter Hossapple. Eles pediram para que Hossapple preenchesse esse vazio com seu violão, e isso deu muito certo. A parte instrumental da demo já estava completa, mas ainda faltava a cereja do bolo, a voz carregada de sentimentos do vocalista Michael Stipe. Você não podia se permitir ficar animado demais a respeito de algo, porque não era uma música de verdade até o Michael cantá-la, e você nunca sabe se ele vai ficar inspirado ou não quando recebe uma música. Depois de tanto treinar a melodia, a banda já cantarolava algumas ideias do que poderia ser a letra e já tinham até criado um título provisório para a música: Sugar Cane, cana-de-açúcar em inglês. Pois é, nada a ver com o que ela estava prestes a se tornar. Mas o vocalista da banda não queria ser influenciado pelas ideias dos colegas. E, assim como o baixista, Michael Stipe queria criar uma arte própria, uma letra com seus sentimentos verdadeiros e que realmente o inspirasse a cantar. Então ele pediu que a banda gravasse apenas os instrumentais numa fita demo e levou a fita para o seu quarto para que ele pudesse pensar na letra. Michael era hiperativo. Seu processo criativo envolvia ficar em pé, andando em círculos largos em seu quarto, enquanto a melodia tocava ao fundo e ideias fluíam na sua mente. Isso permitia que ele entrasse num estado quase meditativo ou de transe. Conforme as ideias surgiam, ele digitava a letra numa máquina de escrever e gravava sua voz numa fita cassete. Graças a esse estado de espírito, o processo de criação da letra foi tão rápido que Michael Stipe mal consegue lembrar dos detalhes. Eu não me lembro de ter escrito Losing My Religion. Isso é um bom sinal, o que indica que ela fluiu de dentro de mim. A música foi escrita em 5 minutos. Para mim, Losing My Religion parece algum tipo de arquétipo que estava flutuando no espaço e que nós conseguimos laçar, disse Peter Buck, que também relatou ficar incrivelmente comovido ao ouvir os vocais de Michael Stipe em conjunto com a música. Já do próprio Michael, no entanto, não podemos dizer a mesma coisa. Ele literalmente odiou a própria voz. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. O Michael sempre fica envergonhado quando ouve essas demos, e eu sempre falo pra ele: Michael, olha só, isso é coisa do passado. Aliás, isso não vai mudar a mentalidade das pessoas a respeito da gente. Mas como eles falaram, essa era apenas uma demo. Agora que todos já sabiam o que tinham que fazer, precisavam marcar um dia no estúdio para gravar a versão final da música. Eles foram para casa e cada um ficou com uma cópia da demo por cerca de 2 semanas, para que pudessem refletir sobre o que tinham feito e pensar nas possíveis melhorias antes da gravação oficial. Michael Stipe, perfeccionista como qualquer artista brilhante, não ia aceitar nada menos do que a perfeição. Mas para isso, ele precisaria encontrar o equilíbrio perfeito na emoção da sua voz, para que ela soasse o mais verdadeira possível, sem ser artificial. It's easy with a voice as emotional as mine. It's easy to overdo it, and it's easy to allow a mediocre lyric or song to feel like more than it is. That's cheating your audience, and that's cheating yourself ultimately.
Finalmente, chegava o dia da gravação final, e a produção não foi nada fácil. Enquanto Peter Buck gravou a parte do bandolim em apenas um take, Michael Stipe passou por maus bocados para conseguir gravar. Sempre foi difícil para mim apresentar uma ideia pela primeira vez. Quando entrei no estúdio para gravar o vocal, expulsei todo mundo da sala, exceto o nosso produtor e o engenheiro de som. Michael estava determinado a gravar sua voz em apenas um take, pois, segundo ele, ela perderia a essência se fosse repetida várias vezes. Mas o engenheiro de som estava de ressaca, e isso não estava tornando as coisas nada fáceis para Michael. I remember being very frustrated with the engineer. Because I felt like he wasn't paying attention. I'm not a mean person, but I get mean in those moments because you have this idea and you're as vulnerable as you've ever been presenting this idea for the first time. I wanted to sing it in one take, and the deliverance could not come across at all as fake or chalk. It had to just be heartfelt. It had to come from here. To achieve that in a live performance is no problem, but to do it in the artificiality of a recording studio with an engineer who's a little sleepy because they had too much barbecue for dinner or whatever it is, I was like this. I remember very distinctly being really upset. Michael contou que ficou tão estressado que começou a sentir muito calor, como se seu corpo tivesse pegando fogo. A solução que ele encontrou para isso foi tirar suas roupas e gravar a versão oficial da canção praticamente nu. Apesar de todas as dificuldades, a gravação finalmente aconteceu, e Michael Stipe deu à canção o título de Losing My Religion, uma expressão que significa perder a fé ou a esperança em algo. Crescendo no sul dos Estados Unidos, Michael passou a vida acreditando que essa era uma expressão comum no país inteiro, e só descobriu que era uma gíria regional depois do lançamento da música, quando as pessoas começaram a questionar se a canção era uma crítica às religiões. E apesar do R.E.M. já ter negado isso diversas vezes, o próprio videoclipe de Losing My Religion não ajudou a banda a sustentar esse argumento. Com diversas referências a anjos, santos, divindades hindus e diversas alegorias do cristianismo, o videoclipe apenas colocou mais lenha na fogueira. Depois de mais de 30 anos desse clipe, muita gente ainda não entende o significado dessas imagens e como elas se relacionam com a letra da música. Eu era uma dessas pessoas. Para mim, o clipe era uma sequência de imagens que quase não fazia sentido nenhum. Bom, isso até fazer pesquisa para esse roteiro. Aí eu acabei descobrindo algo impressionante. O clipe apresenta 4 universos distintos que, após um distúrbio, acabam se conectando. O mundo real, o mundo dos deuses, o mundo da arte e o mundo vermelho. Cada um desses universos representam uma emoção conflitante e guiam a narrativa da música durante os quase 5 minutos do clipe. O primeiro a aparecer é o mundo real e consiste nessa casa estranha onde estão os 4 membros da banda. A emoção dominante nesse universo é o medo, e isso inclui todos os sentimentos associados a essa emoção, como a insegurança e a incerteza. Você pode perceber isso na linguagem corporal sempre fechada e retraída das pessoas aqui. Logo no início do clipe, vemos Michael sentado, enquanto os outros membros da banda aparecem correndo e olhando para o alto, como se estivessem prevendo que algo vai cair. Essa é uma referência ao filme O Sacrifício, de Andrei Tarkovsky, onde o protagonista é um jornalista que deixa de acreditar em Deus, mas precisa resgatar sua fé após perder a esperança na humanidade. Logo depois, um anjo aparece carregando uma asa, prenunciando a ruptura da barreira entre os 4 universos, estabelecendo o caos e iniciando a música. Assim como em November Rain, que já deciframos por aqui, a chuva na janela representa lágrimas e sofrimento, enquanto a jarra de leite quebrando no chão pode ser uma referência à expressão chorar sobre o leite derramado, ou seja, aconteceu algo que o protagonista não desejava, e ele simplesmente não consegue aceitar que não tem mais volta. A gente percebe essa negação durante o clipe, já que o piso fica alternando entre seco e encharcado de leite, o que também deixa uma dúvida se tudo que está acontecendo no clipe é real, um sonho, uma memória ou um pesadelo. Já a estética da casa é uma referência ao filme Stalker, também de Tarkovsky. Stalker significa perseguidor, e isso já dá uma dica sobre um dos 4 mundos. Durante o clipe, o único momento em que Michael não está tão reprimido é quando ele está dançando.
Mesmo assim, dá pra perceber que é uma dança bem retraída e desengonçada, como se ele não tivesse à vontade. Na verdade, essa dança não estava no roteiro do clipe e só entrou por acaso. A ideia do diretor Tarsem Singh era de que Michael ficasse apenas sentado, cantando e fazendo poses no estilo dos filmes indianos. Michael sentia que aquilo não estava funcionando e, segundo ele, essa era uma ideia bem idiota. Tarsem era iniciante no ramo da direção e ainda estava terminando a faculdade de cinema. Quando percebeu que a sua ideia não estava funcionando, ele se sentiu tão angustiado que foi correndo para o banheiro, onde passou mais de 30 minutos vomitando. Enquanto isso, a banda precisava pensar numa solução para continuar o clipe. And he said, "This isn't working." And I said, "I know. What do we do?" And I said, "Let me dance. Let me just try to dance." Michael Stipe lembrou do clipe da música Emperor's New Clothes, da cantora Sinead O'Connor, e da música Once in a Lifetime, da banda Talking Heads, e basicamente combinou os dois para criar uma nova dança. Passado 1 minuto do clipe, somos finalmente apresentados ao segundo universo, o mundo dos deuses, representando a emoção do desejo, mais especificamente o desejo por algo inalcançável. Esse universo é composto por anjos, deuses hindus e inclusive santos do catolicismo, como é o caso dessa cena. Essa é uma referência ao quadro O Martírio de São Sebastião, do pintor barroco Guido Reni. São Sebastião era um membro do exército romano em quem o imperador Diocleciano confiava tanto que o nomeou para a guarda imperial. Porém, Sebastião seguia o cristianismo, uma religião proibida na época, e ele secretamente fortalecia a fé dos cristãos que eram capturados e sentenciados à morte. Quando Diocleciano descobriu essa traição, ele amarrou Sebastião a uma árvore e atirou nele com várias flechas. O terceiro universo apresentado no clipe é o Mundo Vermelho. Ele é composto por bandeiras vermelhas, militares com uniformes soviéticos, martelos e outros objetos, fazendo uma clara referência ao comunismo da Guerra Fria. Esse era um assunto em alta naquela época, pois a União Soviética viria a colapsar em 1991. Apesar disso, aqui essas imagens não têm um cunho político. No clipe, o Mundo Vermelho é apenas uma forma de apresentar a terceira emoção conflitante na música, a obsessão. Essa obsessão é representada através dos holofotes que os militares jogam sobre o mundo dos deuses, com um objetivo que logo você vai entender. Enquanto alguns militares manipulam os holofotes, outros trabalham incansavelmente na construção de algo. Nesse momento, conseguimos ver o desenho do objeto que eles estão construindo, e no topo da folha, vemos o nome Otto. Essa é uma referência a Otto Lilienthal, um inventor alemão do século XIX, considerado até hoje como o pai do voo planado. Apaixonado pela ideia de voar, Otto construiu diversos protótipos de planadores e realizou mais de 2.000 voos planados em sua vida. Mas foi justamente essa obsessão que o matou após perder a sustentação durante um voo e cair de uma altura de 17 metros. Os holofotes da obsessão parecem incomodar as divindades, que viram o rosto quando são iluminadas. A princípio, as luzes parecem não fazer nada mais do que apenas incomodar. Mas isso muda nessa cena. Enquanto 2 anjos descansam debaixo de uma árvore, a luz do holofote faz um dos anjos perder o equilíbrio e cair do mundo dos deuses diretamente no quarto e último mundo, o mundo da arte. Esse universo é composto por reencenações de diversas obras de arte, e a emoção dominante aqui é a desilusão. Essas obras geralmente abordam temas de incredulidade e perda de fé, o que faz um forte aceno ao título da música. Segundo a banda, a narrativa desse mundo também é fortemente baseada num livro chamado Um Senhor Muito Velho com Asas Enormes, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, no qual um anjo com aparência de homem idoso cai do céu durante uma tempestade e aterriza no pátio da casa de uma aldeia colombiana. Quando os donos da casa o encontram, eles levam um velho anjo para o galinheiro, onde o mantém como uma atração religiosa, cobrando taxas de turistas e de pessoas que buscam milagres enquanto maltratam e exploram o velho anjo. Além desse conto, o mundo da arte é repleto de referências a obras do pintor barroco Michelangelo Caravaggio.
como essa cena que faz referência ao quadro São Francisco de Assis em êxtase. Essa pintura representa o momento no qual um anjo serafim aplica em São Francisco os estigmas, que são marcas de feridas nos mesmos locais do corpo onde Cristo sofreu durante a crucificação e representam um sinal de conexão com Deus. Mas se você perceber no videoclipe, a posição entre o homem e o anjo está invertida, estando o anjo na posição de receber os estigmas. Quando analisarmos a letra, você vai entender o motivo disso. Uma das marcas de estigma pode ser vista nesse momento do clipe, que também é uma referência ao quadro Ecce Homo de Caravaggio, e que retrata o momento onde o governador romano Pilatos apresentou Jesus de Nazaré, já flagelado, de mãos atadas e com uma coroa de espinhos perante a uma multidão hostil. Pilatos fez isso como uma forma de permitir que o próprio povo decidisse sobre a crucificação de Cristo e, portanto, de se eximir da responsabilidade sobre essa decisão que antes era apenas dele, ou seja, humilhação pública e injustiça disfarçada de boa intenção, como no conto do anjo que caiu do céu. Mas essas não são as únicas referências religiosas no vídeo. Aqui é uma referência ao quadro A Flagelação de Cristo, que mostra Jesus sendo preso a uma coluna momentos antes de ser chicoteado. Logo em seguida, vemos uma referência à pintura A Deposição de Cristo, que mostra a preparação para o enterro de Jesus Cristo. E nessa cena, vemos uma alusão ao quadro A Incredulidade de São Tomé, que representa o momento no qual o apóstolo Tomé duvidou da ressurreição de Jesus e disse que só acreditaria nisso caso o visse vivo e pudesse tocar com os dedos nas feridas mortais de Cristo. Mas todas essas referências insinuando incredulidade, desilusão e perda de fé, segundo o vocalista Michael Stipe, não tem nada a ver com religião, e sim baseado na sua própria experiência de vida, já que Michael sempre foi tímido, reservado e introvertido. Essa personalidade gerou certas situações onde ele já não conseguia nem mais acreditar em si mesmo. Como a pessoa tímida que sou, sei muito bem como é gostar bastante de alguém, mas não saber como falar para essa pessoa. Você não tem certeza se o que está se desenvolvendo é uma amizade ou algo mais do que isso. E você quer dizer algo, mas, citando a letra da minha música, você nunca sabe se falou demais ou se falou o suficiente. No entanto, definir Losing My Religion como uma canção sobre um simples amor platônico seria cair no erro de ignorar toda a profundidade e complexidade dessa obra de arte. Se você observar a letra, vai perceber que ela não fala do amor de uma forma positiva, mas sim revelando o lado mais obscuro desse sentimento, a obsessão. Michael abordou esse tema se inspirando num dos maiores clássicos dos anos 80. Eu me lembro de Every Breath You Take, do The Police, e eu achava que aquela era a música mais linda e a mais sinistra de todas. É uma música genial sobre o amor não correspondido, e você nem ao menos sabe se o objeto de afeto está ciente daquela pessoa, ou se ele é um perseguidor, ou qual é a história. Eu queria fazer a mesma coisa. Ao longo da música, ele vai expondo sua alma, buscando por significados ocultos e sinais esperançosos, mas enlouquecendo aos poucos no processo, até perder completamente a cabeça. Por isso que, no início da música, quando ainda lhe resta alguma sanidade, ele diz: a vida é maior, ela é maior do que você. E você não sou eu. Ela parece tão grandiosa e distante dele que ele tenta se consolar dizendo que ela não é a coisa mais importante do mundo. Mas no fundo ele sabe que não acredita nisso. Então começa a entrar num perigoso conflito consigo mesmo. As distâncias que eu percorreria, a distância nos seus olhos. Ele sabe que é capaz de fazer qualquer coisa para ser notado pelos olhos dela, que parecem tão distantes e indiferentes a ele. Mas como um típico tímido, ele logo se sente culpado por ter dito essas palavras. Ah não, eu falei demais. Eu causei tudo isso. Se você, assim como eu, também é uma pessoa tímida, vai se identificar ainda mais com essa sensação de sempre achar que falou a coisa errada, ou de que alguém não vai querer ouvir o que você está falando. Se aproximar de alguém que você ama para confessar o seu sentimento por essa pessoa pode parecer torturante e assustador, pois traz à tona um conflito entre o desejo de ser notado e o medo de ser rejeitado e julgado. E é sobre isso que ele fala na linha. Aquele sou eu no canto,
Aquele sou eu sob os holofotes. Essa parte da letra, originalmente, era para ser um pouquinho diferente. Numa entrevista com o lendário produtor Rick Rubin em 2022, Michael Stipe revelou que ele alterou uma palavra desse verso no último momento. Eu mudei a letra e eu me lembro. Ao invés de That's me in the spotlight, antes era That's me in the kitchen. Aquele sou eu na cozinha, declarou Stipe. Então ele explicou. O que eu tava querendo trazer era a pessoa tímida que fica isolada no canto durante uma festa e que não chega na pessoa que tá apaixonado. Então ele fica lá assistindo todo mundo dançando, vendo o amor da sua vida se divertir com todos, ou ele fica na cozinha, escondido atrás da geladeira. Stipe preferiu trocar a palavra kitchen por spotlight pelo mero motivo de que soava melhor na música. Mas ele acabou se arrependendo dessa troca mais tarde. E esse arrependimento acabou até mesmo influenciando nas suas próximas composições, como o clássico hit Everybody Hurts. Everybody hurts. O guitarrista Peter Buck revelou numa entrevista para a revista Select em 92. Originalmente, havia uma linha após o primeiro refrão de Everybody Hurts, onde Michael cantava: todo mundo sofre, até o cantor dessa música. Mas Michael pensou duas vezes e disse: quer saber, é melhor sermos mais universais dessa vez. Ele se arrepende de ter usado Aquele sou eu sob os holofotes em Losing My Religion, pois muitas pessoas acabaram interpretando como se a letra fosse sobre a vida dele no palco, o que não é sobre o que a música fala de fato. Aos poucos, os conflitos internos do protagonista vão se tornando insuportáveis, e o que antes era apenas timidez e insegurança vai se transformando em obsessão. Em cada suspiro, em cada hora acordado, tento manter os olhos em você. A obsessão é tanta que ele observa ela constantemente como um perseguidor e acaba criando expectativas demais sobre quem ele ama. Pensei ter te visto rindo. Pensei ter te visto cantar. Acho que pensei ter te visto chorar. Como um típico comportamento obsessivo, ele observa qualquer microalteração de expressão facial nela com uma atenção excessiva, focado em encontrar sinais de interesse por parte dela, e chegando ao ponto de acabar tendo interpretações completamente equivocadas, como ele deixa claro logo em seguida. Mas isso era apenas um sonho. Ele achou que estava vivendo um relacionamento feliz, onde ela ria, cantava e chorava junto com ele. Mas aqui ele se dá conta de que tudo isso era apenas um sonho. Um relacionamento que estava o tempo inteiro apenas na cabeça dele. Sabendo disso, começamos a entender muitas das analogias do clipe. Por exemplo, as divindades nada mais eram do que idealizações de um amor perfeito, de um amor inalcançável. A obsessão na busca por esse amor fica ainda mais clara nessa cena, onde finalmente vemos qual objeto estava sendo construído. Era uma espécie de exoesqueleto metálico, provavelmente feito para aprisionar as divindades que estavam sendo observadas com os holofotes. E o velho anjo era a representação do amor do protagonista. Um amor que foi idealizado com uma expectativa tão grande que acabou caindo em desilusão, sendo cruelmente ferido, explorado e humilhado até finalmente acabar morrendo. Apesar de se basear na sua personalidade para escrever a letra, ela não trata de uma experiência específica do cantor, como o próprio Michael Stipe contou no livro Reveal. É uma clássica canção sobre obsessão. Sempre achei que as melhores músicas são aquelas que qualquer pessoa pode ouvir e se identificar com elas. Mas como eu falei, nem todo mundo interpretou a música dessa forma, e muitas pessoas enxergaram Losing My Religion como uma blasfêmia contra a sua religião. Em maio de 1991, o videoclipe de Losing My Religion foi proibido na Irlanda devido ao uso considerado ofensivo de imagens sagradas, como a representação de anjos e santos do catolicismo com características afeminadas. Em alguns lugares, as pessoas questionaram organizações religiosas, questionavam a Igreja Católica, e a música queria dizer algo muito diferente na Irlanda, por exemplo, em 1991. Já em outros lugares, Losing My Religion se tornou um hino de protesto para pessoas que questionavam o excesso de poder que a religião tinha sobre o governo e sobre o povo. Outra teoria era de que a letra falava sobre a sexualidade de Michael Stipe, que é bissexual, mas na época ainda não havia se assumido. E devido à aparência de Michael, que sempre foi muito magro, também começaram a surgir rumores de que a música era sobre o cantor ter contraído e estar lutando contra o vírus do HIV.
Em entrevista para a revista Independent em 98, Stipe falou sobre esses boatos. Os rumores me entristeceram por alguns minutos. Mas fazer o quê? Não posso permitir que a mídia controle minha vida. Todas essas teorias que surgiam só trouxeram um novo aprendizado para a banda. Eu não entendi o que as pessoas deduziam da música. Aí eu entendi que depois que você faz uma música de sucesso, na verdade a música não é mais sua. O mais bizarro é que nenhum dos integrantes da banda acreditava que a música tinha algum potencial para fazer sucesso. Para piorar, a gravadora deles, Warner Bros., acreditava menos ainda. Ela não queria lançar essa música como um single. Para quem não sabe, um single é como se fosse uma música de divulgação. Se um artista vai lançar um álbum, um pouco antes ele lança singles, que geralmente são músicas de destaque lançadas em avulso como uma forma de aumentar a expectativa do público pelo álbum completo. Para desespero da Warner, a banda decidiu lançar Losing My Religion como o primeiro single do álbum Out of Time. Pois segundo Michael Stipe, o R.E.M. tinha a tradição de escolher a faixa menos provável de fazer sucesso para ser o primeiro single de cada álbum. A ideia deles era de que Losing My Religion servisse como uma espécie de aquecimento para o segundo single do álbum, uma canção que eles consideravam muito mais pop e com apelo comercial, a Shiny Happy People. Que apesar de também ter feito algum sucesso, era uma canção que não refletia a identidade da banda. Já Losing My Religion, uma música sem um refrão bem definido e cujo instrumento principal era um bandolim, é dentre todas as que eles já fizeram, a canção que mais tem a cara do R.E.M., isso segundo o próprio Michael Stipe. Mas quando eles contaram para Warner Bros. Sobre a ideia de Losing My Religion ser o primeiro single, a gravadora reagiu com repulsa. Vocês não podem lançar um single que tenha um bandolim. Eu respondi, não, vamos fazer isso, porque não queremos um sucesso, esperamos que o álbum não venda. Queriam destruir a própria carreira de propósito? Bom, eu acho que queríamos dar um ponto final a uma fase da nossa carreira e depois começar uma outra fase. A banda bateu o pé e finalmente conseguiu convencer a gravadora da ideia. O R.E.M. sabia que o sucesso das canções era importante, mas esse não era o foco para eles. Como você viu desde o processo de composição dessa música, a única coisa que importava para a banda não era o dinheiro, mas sim fazer algo que eles se orgulhassem e se identificassem. Para sorte deles e para nossa, Losing My Religion não só os orgulhou, mas também os rendeu premiações na MTV, nos Grammys, e a canção foi até mesmo inserida no Hall da Fama em 2017. Mas todo esse sucesso não necessariamente caiu bem para alguns dos fãs mais antigos da banda, que queriam mantê-la conhecida apenas entre os amantes da música cult, acusaram o R.E.M. de ser uma banda vendida e alguns falavam até mesmo em boicote. A resposta do guitarrista Peter Buck para essa galera resume bem o posicionamento da banda. O pessoal que mudou de ideia por causa de Losing My Religion que vá se catar. Losing My Religion levou o R.E.M. de uma banda renomada na bolha cult para uma banda respeitada e amada no mundo inteiro, sem perder a essência e a identidade que eles sempre tiveram. Tudo isso só foi possível graças à coragem da banda em expor seus mais íntimos sentimentos, imperfeições e defeitos na forma de música. Assim como fez Axl Rose, o vocalista do Guns N' Roses, expondo seus traumas para criar a trilogia mais sombria do rock and roll. Se quer saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo vídeo.